Olá pessoal, bom, essa tal dessa inconstitucionalidade da Lei 13.954, o pessoal começou a comentar aí durante essa semana, então vamos entender direitinho o que está acontecendo, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: não há uma declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 13.954. O que existem são ações por parte de alguns estados objetivando declarar a inconstitucionalidade de algumas partes da Lei 13.954. Para as Forças Armadas, muda alguma coisa? Não. Tá? Isso, por enquanto, não é luz no fim do túnel alguma para que se reverta as injustiças dessa lei perversa. Tá? Para os estados, para os entes federativos, estados, distritos federais, Distrito Federal, antigos territórios, antigo Distrito Federal, pode ser uma luz no fim do túnel, como nós vamos ver aqui. Inclusive existe um vídeo do Dr. Augusto Leitão que ele já fala sobre esse assunto. Eu vou deixar num card aqui para que vocês possam olhar. Lá ele explicou assim rapidamente, e aqui eu vou detalhar um pouco mais, porque, como vocês sabem, eu gosto de entrar a fundo no assunto. Inclusive por isso que eu estou gravando o vídeo só nesse horário, porque eu estava estudando bem o assunto para explicar direitinho o que está acontecendo, e, inclusive o que os estados na verdade pretendem. Porque logo de cara eu já aviso, ninguém quer ajudar o pessoal não, tá? Os estados estão querendo ver os lados deles, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pela Lei 13.954 para começar a entender o que aconteceu. Lá no artigo 25 nós temos que prestar bastante atenção nisso aqui, tá? Artigo 25 da Lei 13.954. Esse artigo 25 ele faz uma série de alterações num decreto-lei que regulamenta todo o funcionamento de polícias e bombeiros de âmbito estadual. Esse decreto-lei lá de 1969. O artigo 25 da Lei Perversa faz diversas alterações nesse decreto-lei, inclusive a inclusão de alguns artigos, entre eles 24, aliás, o 24 foi alterado, aí 24A, 24B e assim por diante. Tá? Então muita gente confunde o artigo 24C da Lei 13.954. Não, o artigo 24C é um artigo que a Lei 13.954 colocou no Decreto-Lei de 1969 para alterar normas para as polícias e bombeiros militares. Beleza? Então vamos lá. O que é importante aqui? Tá? O artigo 25 da Lei 13.954, como um todo, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mais adiante, tá? E nele, no que ele fez, o artigo 24 em especial, o artigo 24C, que ele colocou lá no Decreto-Lei 667. Tá? O que faz esse artigo 24C? É isso aqui, ó. Ele manda incidir a contribuição para a pensão militar para todos os militares ativos e inativos e também os pensionistas de todos os estados, Distrito Federal, tal e coisa, com as mesmas alíquotas das Forças Armadas, tá? E aí estabeleceu aqui algumas competências para os estados e disse que somente a partir de 2025 que os estados podem fazer algum tipo de alteração nessas alíquotas. Ou seja, um estado cobrava 11% acima do teto, o outro cobrava 10% de tudo, o outro cobrava não sei, cada um cobrava do seu jeito. E a Lei 13.954 falou que é para todo mundo cobrar do mesmo jeito dos proventos integrais, tá? E 9,5% e agora passando para 10,5%. Certo? Agora vamos entender, só para explicar esse comecinho, já foram 4 minutos. Né? Então vamos tentar entender aqui o que o estado do Mato Grosso fez, que é a primeira ação. Tá? Aqui eu vou mostrar essa página aqui, que está no próprio site do governo do Mato Grosso, que tem a lei, mas baixou um PDF, não precisa a gente entrar na lei toda. Mas eles fizeram uma lei complementar aqui no começo de 2020, tá? Estabelecendo que a partir do meio do ano de 2020, as alíquotas seriam essas aqui, tá? 11%, 14% e tal, certo? Tem lá na lei um artigo dizendo que, no caso dos militares, vão seguir a
lei perversa. Isso aqui, o 24C do 667, imposto pela lei perversa. Tá? E mas na própria lei já diz que caso volte, isso aí caia de alguma maneira, aí volta para essa regra geral aqui, que é dos 14%, sobre um teto deles aqui que eles estão estabelecendo. Ó. Se os proventos for abaixo de 3 mil, são isentos. Se for igual ou superior a 3 mil, 14% sobre a parcela que superar um salário mínimo. Não é o teto do INSS, tá? Não é aquele 6.400 alguma coisa. É sobre R$ 1.045. O que passar de 1.045, no caso do Mato Grosso, por exemplo, se um militar ganhava 6.045, vai se cobrar em cima de 5 mil. Tá? E aqui servidores ativos não é o caso aqui da gente ver. Então como é que transcorreu essa ação do estado do Mato Grosso? É a ação ACO 3396, que está lá no STF, tá? Tá aqui também vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, como sempre. E essa ação ela já passou pelo ministro Alexandre de Moraes, que concedeu uma liminar e já foi a plenário, ele já deu o voto dele e o plenário concordou com o voto dele. Tá? O que essa ação requer? Eu coloquei aqui, tá num papelzinho, um rascunho, para ficar fácil. Porque imagina a gente tentar fazer uma leitura disso tudo aqui durante o vídeo. Ia ficar bem longo. Então tá. Então basicamente, o que o estado do Mato Grosso quer? Ele quer afastar uma possível sanção por parte da União se o estado passar a aplicar o que ele definiu na lei estadual em detrimento, ou seja, deixar de obedecer à lei 3954 e aplicar aquilo que ele fez nessa LC dele aqui, Lei Complementar 654 de 2020. É isso que o Mato Grosso quer. Ele quer aplicar a alíquota que ele estabeleceu e não receber nenhum tipo de sanção da União. Tá? Aí, qual o enquadramento, qual a alegação que ele fez? Artigos 22, 24 e 30, inciso 1 da Constituição Federal, que a gente vai dar uma olhada aqui. Ó. Tá? Artigo 22. Para a gente entender melhor, sempre bom olhar. Tá? O artigo 22, ele estabelece aqui, compete privativamente à União legislar sobre. O importante aqui é o inciso 21, tá? Que diz: normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades, pensões de polícias militares e corpo de bombeiros militares. É uma redação dada por uma emenda constitucional que foi feita em 2019, tá? Ou seja, cabe à União, é privativo da União, estabelecer normas gerais para tratar disso. Tá? Isso é o que diz, é o que é importante aqui no artigo 22. Tá? E no artigo 24 também não precisamos fazer uma leitura de toda ele, mas basicamente isso aqui. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí tem uma série de coisas aqui e o importante está aqui, ó. São parágrafos que foram estabelecidos por uma lei também de 2019. Tá? Aliás, tem coisas aqui a ver na lei de 2019. Não precisamos detalhar tanto, mas basicamente aqui, ó, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Tá? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, a União tem que falar, em geral é isso. E as coisas específicas é o Estado que tem que dizer como é que é. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena. Ou seja, se a União não falar nada, o Estado faz tudo. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, se a lei federal falar X e o Estado falar Y, a princípio vale o X da União. É isso que diz esses parágrafos importantes aqui no artigo 24. No artigo 30, vou procurar aqui que é mais fácil, tá? No artigo 30, inciso 1, tá? É referente aos municípios, então não vem ao caso aqui no momento para a gente. Então, o Estado do Mato Grosso, na sua ação, alegou, com base nisso tudo que eu dei uma lida agora,
tá? Que é na própria Constituição Federal. Vamos voltar aqui na Constituição Federal. E aí o artigo 42, vamos ver o que diz o artigo 42, parágrafo 1º. O que diz o artigo 42, parágrafo 1º? Aplica-se aos militares do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, além do que vier fixado em lei, as disposições tal, e está aqui, ó, 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual dispor sobre as matérias do 142, terceiro, inciso 10, tá? Ou seja, ele frisou bem isso aqui, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Então nós vamos lá ver o que é 142, que a Constituição está dizendo que compete à lei estadual fazer, tá? Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, tá? A lei disporá sobre ingresso nas Forças Armadas, limite de idade, ou seja, aqui o artigo 42 diz que uma lei tem que dispor sobre isso tudo, entre eles remuneração, tá? E lá no 42 diz que é uma lei estadual que tem que dispor sobre isso em relação às polícias e os bombeiros. Então, com base nisso tudo, o Mato Grosso entrou com essa ação, o estado de Mato Grosso entrou com essa ação, tá? E aqui tem uma parte importante que eu quero mostrar aqui, ó. Né? A ação civil originária julgada procedente para determinar a União que se abstenha de aplicar no Mato Grosso qualquer das providências previstas no artigo 7º de uma outra lei, que prevê sanções caso o Estado não cumpra determinadas obrigações, ou de negar-lhe expedição de certificado de regularidade previdenciária caso continue a aplicar aos policiais, bombeiros, militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê a 24C do Decreto-Lei imposta pela lei perversa. Ou seja, Mato Grosso quer usar a lei que ele mesmo fez, que para ele é melhor porque dessa forma aqui, ó, é melhor cobrar 11% em cima do que superar o salário mínimo do que cobrar 9,5% ou 10,5% em cima do todo. Por isso que o Mato Grosso entrou com essa ação, tá? Bom, aí nós temos aqui tem um acordo, tá? Que desde já, eu já falei, o plenário concordou com o voto do relator, tá? E aqui mais abaixo no processo nós temos toda a argumentação da União, tá? Aí tem aqui o voto dele, tá? Que começa falando aquilo que eu já falei sobre como se iniciou a ação por parte do Mato Grosso, tá? Também há uma parte aqui nessa ação, agora aqui tá pesada a página, mas basicamente algumas associações fizeram requerimento para dar o pitaco, digamos assim, na ação, para participar do processo em defesa do que está disposto na lei perversa. Por quê? Porque isso representa uma cobrança menor para os interessados, que são os militares. Ou seja, na verdade, o Mato Grosso quer cobrar mais. Ele quer arrecadar mais. A preocupação do Mato Grosso não é com seus militares, mas sim com o Estado. Beleza? Vamos lá aqui. Aí nós temos aqui primeiro o que requer aqui o Estado do Mato Grosso, tá? Defendeu tudo aquilo que eu falei e que requer uma tutela, tá? E declarar a inconstitucionalidade de quem? Do 24C do 667, que é isso aqui. Ele quer que isso aqui se torne inconstitucional, tá? E foi dada uma liminar, tá? Nesse processo, mas para que a União não aplique as sanções com base nessa lei aqui, se o Estado de Mato Grosso continuar usando a lei estadual para tributar seus militares, tá? Como é que foi o recurso, o agravo da União, tá? Basicamente, eles alegaram que a Constituição Federal ampara a União a estabelecer as normas gerais e argumenta que os artigos impostos lá, 24C, 24D e tal coisa, são de normas gerais, tá? E além disso, ele alega que fazendo isso, se for dado procedente nessa ação, o Estado de Mato Grosso, na verdade, vai ter que cobrar mais
ainda mais se for em tutela antecipada, e correndo o risco de depois essa decisão ser revertida, então o Estado teria cobrado mais e vai ter que devolver o dinheiro. Foi basicamente isso que a União alegou. Tá? Se baseou muito no próprio artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, dizendo que são normas gerais e que... Aí ele reforça tudo isso aqui, tem um texto gigante aqui, ó, para falar tudo isso, certo? Bom, a réplica do Estado de Mato Grosso foi basicamente reforçar suas argumentações, tá? E aí veio o voto, tá, do relator, tá? E logo de cara ele concordou em que é procedente o Estado requerer que a União não aplique as sanções dele, refutou tudo que a União falou. E aí tem uma longa parte aqui, ó, olha como isso aqui é grande, que ele explica muita coisa sobre equilíbrio constitucional da distribuição de competências, tá? Ele faz inclusive comparações com constituições de outros países, como é federalismo, tá aqui, ó, tem a palavra federalismo e tal, né? Mas aí ele falou que, apesar do artigo 22, inciso 21, dizer que é privativo da União estabelecer normas gerais, ele falou que não se pode negar que foi delegado o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, aquele que diz que a lei tem que dispor sobre coisas dos militares, entre eles a remuneração, e que o artigo 42, parágrafo 1º, diz que isso aí, no caso dos estados, é competência de lei estadual, certo? Sendo assim, né, ele julgou a ação procedente. Vamos ver se eu consigo chegar aqui, vamos ver se rola essa página. Só para a gente ler um pedacinho aqui. Aquela parte que eu gosto de mostrar. Já passou. Voto pela procedência da ação para determinar a União que se abstenha de aplicar no Estado de Mato Grosso quaisquer providências previstas na lei tal, caso o Estado continue usando as alíquotas estaduais em detrimento do que prevê o 24C imposto pela lei perversa. Tá? Ou seja, não foi declarada inconstitucionalidade alguma por enquanto, embora tenha se falado nisso durante a ação. Essa ação aqui já foi bateu o martelo. Então, o Estado de Mato Grosso pode aplicar as leis que ele mesmo definiu em lei estadual, não obedecer o 24C do artigo 667 imposto pela lei perversa, tá? E a União não pode aplicar sanção alguma em decorrência disso, mas nada foi declarado inconstitucional ainda, embora isso seja um bom caminho. Tá? Porque eu acho que se vale para o Mato Grosso, tem que valer para os outros também, inclusive Distrito Federal, Antigo Distrito Federal e territórios. Beleza? Mas, mais uma vez, de nada adianta para as Forças Armadas. Agora vamos às outras ações que têm a ver com o Estado do Ceará. Essa aqui vai ser mais curtinho, porque é uma ação, são duas ações, na verdade, que estão em andamento, só que elas são um pouco diferentes. São essas aqui, ó. Suspensão de segurança 5548 e suspensão de segurança 5460. Ambas estão aqui no site do STF, os links vão permanecer aqui na descrição, tá? Então, elas são iguais. Então, basta a gente dar uma olhada rápida em uma, ela é bem menorzinha. Tá tudo aqui, ó, resumido aqui, ó, no papelzinho, tá? Então, vou fazer uma breve leitura do meu resumo, só para dizer o que está aqui, mas cada um pode acessar depois e ver. Então, basicamente, tá? Houve um mandado de segurança, tá? Dizendo que era para suspender a aplicação dos 9,5% imposto pela Lei 13.954 através do 24C do 667, tá? E voltasse ao regime anterior. Esse mandado de segurança foi dado em uma ação ordinária de pessoas que fizeram isso, interessados que entraram com essa ação. Foi dado pelo Tribunal do Estado do Ceará, tá? Ou seja, nesse caso,
algum militar interessado em voltar para a alíquota anterior, porque para ele era vantajoso. Por que acontece? No estado do Ceará, sim, é 14% sobre o teto do INSS, ou seja, sobre aqueles 6.400 e pouco. Por exemplo, no exemplo que eu dei lá atrás, se o militar ganhasse 6 mil e pouco e ele fosse tributado, tivesse que contribuir sobre o teto do INSS, ele ia ficar até isento. 6.045 é menos do que os 6.433,57, que parece que é esse o teto do INSS agora. Então, quer dizer, nesse caso, né, tendo esse mandado de segurança, o estado do Ceará está entrando pontualmente contra cada mandado de segurança, por isso que são duas ações que tem aqui, para que se suspenda esse mandado de segurança, né, e ele possa aplicar a alíquota conforme a Lei 13.954 manda através do 667 de 1969, certo? Que é a alíquota igual das Forças Armadas, que é menor, porém é sobre o todo. Então, para o estado do Ceará é melhor cobrar 9,5% em cima de, por exemplo, 10 mil, né? E em vez de cobrar 14% em cima de 10 mil menos os 6.400. Né? Para o militar é melhor ser cobrado uma alíquota maior em cima da diferença sobre o teto. Tá? Nesse caso, o mandado de segurança, tá? A liminar que foi dada, ela pretende declarar a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 13.954. Ou seja, tudo isso aqui. O que é uma coisa até meio estranha, porque cai outras normas, inclusive a integralidade. Então é meio estranho. Mas o Estado do Ceará está contra isso tudo aí. Tá? O que o Estado do Ceará alega? Alega a mesma coisa, né? Que pode haver uma grave violação econômica no Estado, porque ele vai ter menos arrecadação e tal coisa. Então ela quer a suspensão dessa liminar. Tá? Essa decisão aqui é uma decisão monocrática por enquanto, ou seja, o presidente do STF, que é o ministro Luiz Fux, a competência dele era só analisar se deveria ou não fazer essa suspensão ou mandar o processo seguir. E ele negou a suspensão, tá? Alegou que a liminar está conforme a jurisprudência da corte e, inclusive, apresentou como precedente aqui a própria CO lá do Mato Grosso, que está aqui, ó, a CO 3396, do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Ele colocou aqui, ele indefere o pedido de suspensão, né, e alega aqui que é competência dos estados estabelecer essas alíquotas. Tá? Então, o estado do Ceará está querendo ficar com a alíquota que o governo federal estabeleceu, porque para ele é vantajoso. Mas o Supremo está dizendo que não, é competência dos estados, então o estado que tem que fazer essa lei tem que voltar para a lei que era dele, que no caso é menos vantajosa. Ou seja, em decorrência disso é bem capaz do estado ir lá e querer aumentar a alíquota dele. Né? Bom, enfim, é isso, tá? Resumindo tudo aqui rapidinho, porque o vídeo já está muito longo, mas o estado do Mato Grosso acha que está sendo prejudicado em ter que usar a legislação federal e está combatendo ela, tá? Querendo ficar com a sua própria lei estadual e está querendo que o artigo 24C da 667 seja declarado inconstitucional. Já tem um ganho de causa para poder usar a sua própria lei, ou seja, uma alíquota maior sobre a diferença de um teto que é bem baixinho, que vai representar uma arrecadação maior para o Estado. E os seus militares, desculpa o palavreado, que se ferrem. No caso do Estado do Ceará, os interessados estão interessados em voltar para o regime estadual, inclusive querendo declarar todo o artigo 25 como inconstitucional, tá? Porque a lei estadual, no caso do Ceará, é mais vantajosa para o militar e o Estado do Ceará
está falando, não, eu quero a lei federal porque a lei federal é mais vantajosa para mim. Beleza? E para as Forças Armadas, nada muda. Bom, pessoal, desculpe ter que fazer um vídeo longo. Teve gente que falou, estuda esse assunto e explica pra gente, não sei o que. Tá feito. Mas para explicar tudo, realmente, falando rápido aqui, quase morrendo, demorou esse tempo todo. Mas espero que fique tudo bem esclarecido e vamos continuar de olho nisso aí, porque se esse 24C da 667 cair, é ótimo para todos os estados, Distrito Federal, antigo Distrito Federal e antigos territórios. Beleza? Porque, no geral, principalmente para pensionistas, não pagavam essas alíquotas, certo? Aí passaram a pagar e de repente voltam a não pagar. Eu acho que, no geral, é vantajoso para eles se isso aqui cair. Tá? Fora isso, pessoal, um bom final de semana a todos e muito obrigado pela atenção. Valeu!